Esporte Clube chegou a vez. Vamos lá, meus amigos, mais uma vez, uma reunião agradável com os nossos queridos companheiros, hoje com um personagem ilustre, amigo de todos nós, grande dirigente, vai contar a história porque essa programação iniciou em junho com um único objetivo, de falarmos do futebol paranaense, e estamos sustentando isso desde a Série B, agora com um trajeto melhor para uma análise de Série A, mas nós temos a grande novidade, o retorno do Paraná Clube. Nós vamos dar voz ao Paraná Clube, como sempre fizemos. Esse é o programa Meta Esporte Clube, a Hora do Capitão. O Zé Domingos está aqui do nosso lado. Hoje nós estamos com o time todo, o Eduardo, com seus alfarrábios, Mignon contando as histórias, o nosso Edemar Anuzek. E eu não queria nem perder esse tempo de uma análise, já que nós temos muitas outras coisas, mas já dizer aos senhores quem está aqui ao nosso lado, ao nosso convite, agradecendo a sua presença, o nosso Ocimar Bolicem, porque ele é amigo de todos, e foi um personagem, continua sendo de lembrança, mas foi um grande personagem em 40 anos atrás, e pode explicar muito, já que o assunto é Paraná Clube, vai contar para nós, desde o nascedouro, naquela união feita entre Pinheiros e o Colorado, porquê daquilo, as nuances, o grande momento do Paraná, o crescimento. Olha que o Paraná chegou a estar na Série A em 90, durante 5 anos, era o clube da Série A, enquanto a dupla Atletiba estava na Série B. Ocimar, que prazer em vê-lo, fica à vontade, hein? Prazer. Vamos explorar um pouco o conhecimento, porque não fica só no futebol, tem outras nuances aí no nosso companheiro, mas é sempre agradável te ver, viu, Ocimar? O prazer é todo meu, capitão, e o prazer é que estar perto dos amigos, então é ainda maior, e é uma oportunidade bem bacana da gente contar coisas que muito pouca gente deve saber, né? Então essa juventude de hoje que só trabalha com as redes sociais não tem ideia do que foi o início e a construção de tudo aquilo que hoje está acontecendo por aí. E tenho certeza que essa é a nossa ideia nesse programa. José Domingos. Um abraço a você, Hidalgo, um abraço a todos. Feliz da vida, não é? Porque o meu Paraná Clube, o Paraná Clube do Ocimar, está de retorno. Foi na sofrência, como se diz no dito popular, mas o Paraná ganhou a partida por 1-0, começou bem, e eu ouvi o Tcheco atentamente, o Tcheco muito pontual nas suas declarações, sabendo das dificuldades que enfrentará, e serão muitas nesta Série B, mas o Paraná tem novidades que chegarão ainda nesses próximos dias. Tem jogadores que estão decidindo títulos estaduais e já contratados pelo Paraná. Vem ainda mais reforço, o Paraná deve ter uma equipe forte para esta Série B, visando retornar à Série A. Os nossos clubes, infelizmente, Coritiba e Atlético fora da decisão paranaense, e na primeira decisão paranaense, Hidalgo, eu fico triste em observar a fragilidade do jogo, viu? Foi muito ruim o jogo entre Operário e Londrina. E não mereciam outro resultado a não ser ficar no 0-0. Tinha pouca gente, tudo bem, Eduardo? Tinha pouca gente no jogo, né? Sábado. Um grande abraço, capitão, aos companheiros. Sem dúvida, se vê que um jogo, uma decisão do Campeonato Paranaense, deu 9.582 espectadores. Enquanto que o jogo da segunda divisão, Paraná enfrentando o Prudentópolis, deu 13 mil torcedores. O valor que é, né? 13.651. Isso é uma amostra da força do Paraná, que não deveria estar fora jamais. Por erros de sua... Não é erros, por incompetência de alguns diretores que por lá andaram. E 0-0 foi o primeiro resultado da decisão do Campeonato Paranaense. Próximo sábado em Londrina, então, a decisão final. Se permanecer o empate, nós teremos a decisão por tiros livres da marca do pênalti, mais conhecido como pênalti, né? Lamentável. Mas o pênalti é só no jogo, né? Tudo bem, meu? Tudo bem, um abraço a todos, em especial ao amigo Ocimar. Quanto tempo, né, Ocimar? Grande dirigente, uma pessoa de qualidade em termos de conhecimento de futebol.
E eu queria falar sobre 2 lances que aconteceram em São Paulo e Palmeiras, em comparativo com o jogo do Curitiba. Vamos ver se o professor Eduardo, eu não tive oportunidade de conversar. Aquele lance do Gustavo Gomes, aquilo foi pênalti. Porque ele estava com o braço fora do corpo. E fica a dúvida por que o VAR não ajudou. Ele estava com o braço aqui, então não foi pênalti. Não foi pênalti. No caso que nós comentamos no podcast passado, a saída do Murisco, ele bateu com o braço no rosto. O Marlon Freitas colocou o antebraço no pescoço. Comprova que a leitura dos árbitros tem sido em cima da regra. Ou seja, tocou no pescoço, rosto, cabeça. O que aconteceu, né? Fora falta. da área marca-se falta. Por que dentro não se marca pênalti? Exatamente. Então, Marlon Freitas foi o eu acho que jogador. pênalti. Foi. Deu para fazer um comparativo, Ocimar, porque tem muita dúvida sobre esses lances. Esse lance não foi dúvida para ninguém, mas o primeiro sim. Sim. O VAR poderia ter colaborado. Para mim né? foi pênalti também. Ali foi pênalti. Também o foi. zagueiro do Gustavo. É, Fala do aí, Gustavo Gomes. Edemar, Foi. tudo bem? Ele tá com o Tudo braço bem, aberto. capitão? Um abraço. Satisfação em rever, depois de muito tempo, o nosso Ocimar. Aliás, eu conheci o Ocimar em 1994, quando fui transmitir a primeira partida do Paraná pela Rádio Clube Paranaense. O Paraná jogava no Rio de Janeiro contra o Botafogo em Caio Martins, venceu por 3 gols a 2. Na fase da Série A. É, a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. O que eu queria colocar aqui, a princípio, é o seguinte: o Irã provavelmente não vai jogar nos Estados Unidos as partidas da Copa do Mundo. Deve ser transferido para o México ou talvez até para o Canadá, em consequência daquilo que está acontecendo nesse momento, Irã, Estados Unidos e Israel. É uma definição que ainda não foi oficializada, mas que deve ser tomada pela Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA. Aliás, para evitar confusão, né? Para evitar confusão. Acho que nem a Copa vai acontecer nos Estados Unidos. Pois é, Pode tem gente. Aliás, você lembra. Concordo. Você lembra, capitão, que nas minhas lives, com a presença do nosso Jorge Aragão, lá direto dos Estados Unidos, o Aragão quase sumiu lá. A nevasca foi tão grande que na casa dele chegou a 2 metros na parede, quase não conseguiu sair dentro de casa. Ele levantou esse problema. É possível. Por outras questões, não especificamente por essa atual do Irã. Mas sabe lá, né, Hidalgo? Daqui a pouco a gente não sabe mais o andamento das coisas. O tal do Zelensky disse que a Terceira Guerra Mundial já começou. Bom, Hidalgo, com relação ao Ocimar, o Jacomel, que é nosso amigo, nosso companheiro, o Jacó bate no peito com orgulho, Ocimar. Eu fui diretor de tudo que se imagina no Curitiba, até presidente. O Ocimar, a mesma coisa no nosso Paraná Clube. Mas não é só no Paraná. O Ocimar passou por todos os cargos possíveis e imagináveis do Paraná. E chegou à presidência, jogou, né? E é presidente campeão. Jogou também? Jogou também. Eu estou dizendo que ele passou por todos os cargos. O Ocimar era o nosso ponteiro direito, veloz. O Ocimar jogava Que zagueiro não podia ser, né? Eu, Ocimar, zagueiro não podia ser. Que eu fui e que o Jacó não foi. Eu fui mascote do Água Verde também. é isso. Lá eu fui falar com o Jacó. mascotinho do Água Verde. Você perdeu pro Ocimar. O Ocimar foi mascote. Mas não era o Garrincha da época, não. Deixa eu falar. Não, nem era na tanto, Pelosa. A iniciação do Ocimar começa então lá no Depois ele virou glorioso. administrador profissional de futebol. Nós vamos chegar. Eu quero que ele tenha essa oportunidade, porque essa geração não sabe nada disso. Eu faço questão, porque às vezes irrita a todos nós alguém chegar a complementar alguma coisa que não sabe do ouvir dizer e as verdades que nós colocamos. Inclusive aquele assunto que nós levantamos aqui, da falta que o goleiro Morisco foi e que foi eu recebi uma chamada de um foi de um apareceu ouvinte, da nossa nosso que responde alguma coisa dizendo que nós não estamos. Como é que isso vocês não estão olhando o futebol do Curitiba? Não fala uma bobagem, pelo amor de Deus. Não fala isso. Que ele tem dele. Nós queremos todo bem. Eduardo leu a lei, a regra. É isso que eu quero dizer. Chega de gente que não sabe as regras e por isso tem uma autoridade aqui. Exato. E no momento que a arbitragem, a gente não sabe para que lado vai.
E nós apontamos, através do Eduardo, nós tivemos uma ideia que nem ontem aqui, aquela do Palmeiras foi, isso aqui, sobre as modificações que estão acontecendo na arbitragem. Então esse programa... E as novas regras que estão chegando, né? Não está defendendo, isso é Rio, São Paulo, isso defende aquele aqui não. Aliás, nós falamos para todo o Brasil, viu, Simar? Nós falamos para muita gente, ontem tinha 500 mil pessoas já ouvindo o programa anterior, antes de uma transmissão de Palmeiras e São Paulo, só para você ver a realidade. Então eu quero dizer, esse é o assunto, por isso você está aqui, tem uma abertura para você sobre a sua presença. Eu lembro lá por 80 e alguma coisa, quando você batia na porta das emissoras de rádio, batia para dar notícia. Água Verde e depois Pinheiros, porque a gente tinha repórter para todos os lados, hoje nem tanto. Aliás, as diretorias hoje, não sei, nós não temos nem convivência, por isso nós temos uma vontade de falar. Não deixa mais entrar em treinos, não deixa ninguém, então a gente fala o que a gente sente e vê, e por experiência, o Simar estava naquela batalha, ia levar notícias do Pinheiros, tinha já rapazes que poderiam informar tudo, e eu quero, deste nascedouro, para que todos saibam de onde surgiu o nosso Ocimar, até onde chegou, e depois de presidente, vivendo a prática, foi estudar, foi para a teoria para ver o que estava acontecendo e o que está acontecendo com a SAF. Fica à vontade, hein, Ocimar? Obrigado, capitão. É assim, em 85 eu fui indicado ali por uma família da vizinhança minha, que é a família Baggio, que tinha vários conselheiros dentro do Conselho do Pinheiros, e disseram, esse menino aqui tem que ajudar em alguma coisa. E aí, na época, o presidente Ayrton Coelho ainda era vivo, e me deram um cargo lá que era vice-presidente de imprensa e publicidade. É o tipo do cargo, vamos dar um cargo para esse rapaz aí para atender os conselheiros e pronto. Mas aí é que eu comecei a ir nas rádios, falar do Pinheiros. Nós fizemos trabalhos nas escolas do Boqueirão, levando os jogadores, distribuindo material escolar, no sentido de aumentar a torcida do Pinheiros. E fizemos um programa lá chamado Pinheirense Sim Senhor. E eu me lembro que na época o Pinheiros tinha uma média de 300 pessoas no campo. E nós conseguimos atingir 1.600 pessoas em cada jogo, levando as escolas, levando os alunos, levando os jogadores até a escola para distribuir material. E isso foi, na verdade, me tornando uma pessoa com alguma influência dentro do clube. Com 29 anos, eu já fui guinado a ser diretor de futebol. E o meu primeiro desafio foi aquele fatídico jogo de Cascavel lá, que o Atlético e o Rosaldo Góes dos Santos, falecido Rosaldo Góes dos Santos, fizeram aquela lambança, e que aí acabou culminando com o jogador do Cascavel chutando o pênalti para fora, a pedido da torcida do Cascavel. Tanto foi o escândalo daquele jogo, né? Então, com 29 anos já fui campeão pelo Pinheiros, capitão. Então isso me animou muito. Dizendo a cuidar muito do futebol. Você já vinha com cargo, né? Você sim, eu já era da imprensa e publicidade e fui guinado ao futebol. Bom, eu queria já falar desse início, claro, e já estamos falando da tua chegada depois naquela época de 85, 6, 7, e veio também, né, Zé, você conviveu também na época o nome ferroviário para Colorado, que eu até hoje eu não entendo, e já discutimos sobre isso. Aliás, capitão, já que o senhor falou que começou com o Pinheiros tinha 1.600 torcedores, o Pinheiros era o Água Verde. Eu sou da época do Água Verde, que foi campeão paranaense, inclusive eu vim transmitir de Blumenau aqui o jogo contra o Botafogo do Rio na comemoração do título de campeão paranaense de futebol. O Água Verde tinha mais torcedores do que o Pinheiros? Menos. O Água Verde era um time de bairro, né, Dimar? Era um clube super tradicional da época, né? Sim, mas não tinha torcida. O Água Verde tinha... revelava muitos jogadores. A família Tá, o seu Orestes era um grande nome do Esporte Clube Água Verde, e era muito organizado em aspectos financeiros, construiu o estádio na Avenida Kennedy, né? Então o Água Verde tinha uma história, mas torcedores não tinha. Talvez o Guaíra, que era o time do lado da Suburbana, tivesse mais torcedores. Aliás, inclua nessa história que o gramado do estádio Orestes Tá da Vila Guaíra,
quem foi plantado pela empresa do meu avô, Floricultura Kestic. Olha aí. 1900 e qualquer coisa. As coisas vão aparecendo. História, né? Mas vamos ver aquela mudança de ferroviário. Para mim, o ferroviário é um nome pesado, forte. Veio o Colorado, foi até um determinado momento, até chegar 18 anos. no destino final, que não tinha mais nada. Não, para adiantar esse negócio. No ferroviário, eu vou contar para você. Veio a fusão. Britânia, Palestra e Ferroviário. Os três. Não era nem para ser fusão, porque o Palestra Itália e o Britânia já estavam ausentes das competições. Estavam de fora. Então, era apenas a agregação de patrimônios e manter-se o nome ferroviário não teria dado toda a confusão que deu com a rede. Eu me lembro que o doutor Najib Shed foi intransigente na defesa da manutenção do nome ferroviário. O Rubens Melantônio, que está aí vivo até hoje, 90 e poucos anos, também. E um dos poucos dos mais jovens, eu também defendi nós fomos votos vencidos, acho que 7 ou 8, nós quisemos a manutenção do nome ferroviário. Fomos votos vencidos. E daí tinha o Bando dos Gaúchos, liderado pelo Vasco Salgueiro. Perfeito. O Vasco Salgueiro que veio com essa história de Colorado, porque eu sou cônsul do Internacional. Eu sou cônsul do Internacional, isso daí mesmo. eu faço uma composição com o Internacional, o Internacional vem ajudar. E daí tinha o Deli Macedo, o Darcy Piana, o Trajano Ferrer, tinha um grupo de gaúchos lá, o Ivo Bordion, e daí esses gaúchos projetaram o Colorado, forçaram a situação e surgiu o Colorado. Né? Se mantivessem o nome ferroviário, talvez, até hoje o ferroviário estivesse aí. Bem, agora, Colorado era o apelido do Internacional. Aliás, deveria, eu discuti esse assunto com o Zé Domingos já há uns anos atrás, a volta do Clube Atlético Ferroviário. Mas não pode mais, gente, não pode porque a fusão proibiu isso. E com certeza, Zé, com certeza, Zé, o Colorado Gaúcho Internacional nunca emprestou ou cedeu algum jogador para o Colorado do Paraná. Nós temos um jogador para o Internacional, questão de vaidade, né? O Genal foi vendido. Ponta esquerda. Ponta esquerda. Foi vendido para o Internacional. O Genal ficou lá 6 meses e voltou para o Colorado, né? Bom, capitão, hoje está aí no Santa Mônica trabalhando. Grande Genal. Vamos dar aquele nosso comunicado, né? Claro. Você de casa, se inscreva, compartilhe e meta um like. Aperta com o dedinho, dá um like. E já vou emendar uma pergunta para o Cimar. Não, vamos lá, nessa sequência. O Cimar se profissionalizou, fez gestão esportiva, eu queria chegar a isso antes ainda. Na Universidade Federal do Paraná. Esse é um ponto importante para ele. Muito importante. Também. Trabalhou em grandes clubes, como Mas Santos, eu quero ver Cruzeiro. A vida dele antes de chegar nessa. Então tá, então eu faço a pergunta depois. Pronto. Se quiser agora, nesse momento. Não, eu também fui. Quando cheguei aqui, o Coricaf era o maior clássico, não era Atlético. Exatamente, eu queria saber essa questão de termos SAFs e direção de clubes. Como é que você traça um paralelo? Porque você viveu o lado de direção de clubes, formou-se, foi profissional, trabalhou em grandes clubes e agora a vinda de SAFs. Não estou falando da SAF do Paraná, especificamente de SAF. Só gostaria um comparativo. É uma quebra de paradigma, né? Os clubes todos nossos eram clubes centenários e clubes associativos, como qualquer outro. Né? Tanto é que todos eles, sem exceção nenhuma, os que recebem mais ainda devem, né? Porque eram associações desportivas amadoras. Então, quando quebrou o paradigma de se fazer o futebol, em vez de ser apenas associativo e de paixão para ser negócio, aí mudou tudo. Então, hoje eu diria para você que a SAF é uma realidade necessária. Para todos os clubes, para todos. Aliás, eu queria chegar nisso, até chegar nesse tal da SAF. Porque anteriormente era isso mesmo, era despojado o dirigente em apoiar, era apoio de médio, era mesmo. No final era uma coisa, tarde, né? Mas vou dizer, era uma simplicidade bacana tal, e que a gente está até fora disso, mas nós estamos acompanhando, vai fazer o quê? Mas eu lembro que quando em 89 determinou-se o Aramis Tissot.
Sim. Até teve o lado político e tal, e o Pinheiros foi forte. Pinheiros foi forte nisso de colocar o Aramis como o primeiro personagem cada 2 anos. Vamos nessa daí. Por quê, capitão? Até chegar no teu lado. Por quê? Porque a qualidade do Pinheiros na fusão era a administração. E a qualidade do Colorado na fusão era a torcida. Então, obviamente, a administração do Pinheiros era muito mais, tinha muito mais sucesso do que a do Colorado. Então, isso foi o Ayrton foi uma pessoa, foi um personagem importante. É que o Ayrton, na verdade, o Ayrton faleceu quando eu entrei no Paraná, eu entrei nomeado pelo Ayrton. Antes dele assumir a nova gestão dele, ele faleceu. Ele faleceu uma semana antes. Ele foi brilhante. Ele realmente foi uma das pessoas que fez o Pinheiros crescer muito, principalmente patrimonialmente. Né? Bom, o Pinheiros na época estava à frente do seu tempo? Sim, muito. Em termos administrativos? Mas num outro momento de sociedade, né, Milton? Patrimônio, né? Porque o que acontece? Você fazia uma piscina, por exemplo, a piscina que até hoje existe lá, ela foi inaugurada em 1963. Sobre ela foram vendidos 20 mil títulos de sócios patrimoniais, só para frequentar a piscina. Era o momento, né? Visionário, então. A nossa sociedade atual, o cara tem uma piscina dentro do apartamento. Exatamente. Perfeito, as coisas modificaram. Acabaram os clubes sociais. Até o acesso às praias era muito mais difícil. Hoje você vai e volta para a praia. Bom, para ir e voltar. Faz um bate e volta. Essa junção, então, era para ser o Pinheiros era para ser com o Curitiba. Sim, Curitiba negou fogo. O Antônio Carlos Melo Pacheco defendia que fosse com o Curitiba. Com o Curitiba e o Curitiba negou fogo. Foi. Essa história é outra lá. Foi. Mas veio então o Colorado e veio o famoso Paraná Clube. Eu acho que na época foi uma coisa espetacular, porque o Colorado tinha o prestígio da grande torcida, junto com a melhor administração, né, clubística, e deu certo. A princípio deu, desde 89, e conta esse período aí de 90 até o que, 95? Foi 90, 95, quando ganhou. Quando ganhou tudo, né? Foi pentacampeão. Quando foi? É isso aí. Eu cobri o clube, que só tinha aí entrou o Piana, depois entrou você. Como é que foi essa parte? Já vocês estavam na Série A e a dupla na Série B. Sim, o Atlético e o Curitiba só voltaram em 95. Só 95. E o Paraná foi da Série A de 92, 93, 94, 95, só o Paraná. Tanto é que a gente mandava jogos no Couto Pereira, era 40, 50 mil pessoas assistindo o jogo. Aliás, se mandar hoje também vai. Mas teve também da Libertadores da América. Claro, depois. Libertadores, aí foi uma outra etapa. Então, o que acontece, capitão? Muito se falou, né, que tinha negócio de azul, negócio de vermelho. Você sentiu sempre isso alguma vez? Você nunca mas sempre falavam, né? Mas nunca teve. Alguns companheiros nossos de imprensa que criaram esse mito. Isso é um mito. Porque estava escrito, né? Cada 2 anos. Nunca houve no clube essa situação, nunca. Nada. Existiu, né? O número, em vez de ser vermelho, tem que ser azul. A cadeira na Vila Capanema, assento na cadeira vermelha, né? Mas, não, na Vila Capanema, cara, não vou sentar nessa cadeira. Assento na cadeira vermelha. Mas administrativamente, nada. Eu e o Zé que participamos desde o início, foi um momento foi um momento muito bom. Pô, campeão. Tanto é que as sucessões não teve problema. A única que teve eleição foi a do Hernani, que o Josias se candidatou e aí depois desistiu, e aí o Hernani assumiu, mas as 4 primeiras gestões não tiveram nenhum tipo de problema administrativo. Porque foi feito um acordo quando a fusão... E foi cumprido. Foi cumprido. E bem. Os 4 primeiros mandatos seriam divididos entre os clubes, né? Um mandato do Pinheiros, outro mandato do Colorado. Então começou pelo Pinheiros com Aramis, aí veio o Darcy, daí o Ocimar, e daí o Hernani, que era também Para quem está acompanhando de longe, essa é uma história que nós estamos contando de 1989, 90 e o Paraná, e é o momento que vive hoje o Paraná. Tem alguma pergunta aí para o Ocimar, Eduardo? Qual foi no período que você foi, mesmo até diretor de futebol, ou mesmo presidente, qual foi o período mais difícil de sustentar aquele momento de tensão, assim, que a torcida tinha algumas cobranças, em que pese ser anos vencedores, né? Pois é, na verdade eu vou dizer para você assim, no meu período de presidente, que foi 94, 95,
Nós não tivemos cobrança nenhuma, porque, afinal de contas, fomos vitoriosos. Exatamente. Né? Eu voltei profissionalmente para o Paraná, e foi onde, depois de eu ter me formado em pós-graduação de administração esportiva, meu primeiro emprego foi no Paraná, eu fiquei 3 anos lá. Nesse momento, sim, porque nesse momento já não tinha mais recurso financeiro. Né? Foi bem no... O que aconteceu desse momento assim? Qual foi o problema? Me contaram, olha só, que a torcida, principalmente do Atlético, ia muito lá no Pinheiros, lá na piscina lá do Pinheiros, era o sócio, tinha muitos sócios torcedores do Atlético, principalmente, tinha e eles falaram assim, pô, mas vem cá, o Pinheiros agora está ganhando, o Paraná está ganhando o título, pô, nós estamos lá dando dinheiro e depois a gente fica brigando, não, eu não quero ser mais sócio. Não teve uma história sobre isso? Mas também é folclore, capitão. Porque é o seguinte, as pessoas iam para lá por causa das piscinas, porque os clubes deles não tinham esse tipo de... era sempre organizado, né? Acho que foi a época começou a mudança. Exatamente. Quando ele voltou, não na época dele presidente. O que aconteceu na minha época especificamente? Lembrem vocês, o Plano Real foi implantado em 94. O Plano Real tirou uma grande receita do Paraná Clube, que era o mercado financeiro. O Paraná Clube recebia as mensalidades dos seus associados, eram 23 mil na época. Dependia do sócio. Antecipado, e aplicava no mercado financeiro, dava 1% por dia. Que coisa. Aí veio o Plano Real e já acabou essa brincadeira, não tem mais. Quantos mil associados do Paraná tinha na época? 23 mil. O Ocimar trabalhava numa empresa financeira e ele que fazia o giro do dinheiro do Paraná Clube, a empresa. E o Paraná pagava, Hidalgo. Aos sábados de manhã tinha o treinamento dos jogadores, terminava o treinamento, estava lá o Ocimar, o pessoal fazendo pagamento no Paraná Clube. Naquela época era semanal e muitas vezes era pago em dólares. Era assim a vida do Paraná. Porque era 1 por 1, né? Quando veio o Plano Real, ficou 1 por 1. E daí teve também tinha um sorteio também que o Paraná entrou, ganhava muito dinheiro, daqui a pouco acabou tudo. Essa é uma grande lembrança do Zé, porque assim, nós tínhamos como é que diz, um tipo de loteria que se chamava Sport Bingo, que foi cedida ao Paraná graças ao Carlos Gischbitter, que na época era ministro do governo federal, e nos foi tirado quando fomos renovar a licença do Serlopar, que era aqui comandada por um atleticano, eu prefiro não dizer o nome, mas aí foi negada a licença para o Paraná, e o Paraná também perdeu essa receita. Que também era um sustentáculo de tudo aquilo que fazia. Que ano foi a época do bingo? 94. 94. O bingo foi estabelecido pela Lei Zico, que é de 1993. O Paraná e o Cruzeiro eram os únicos 2 clubes do Brasil que atendiam às exigências da Lei Zico, que era ter 3 modalidades olímpicas disputadas nos últimos 2 anos. Isso é só para saber. Eram só 2 clubes do Brasil. Era o Cruzeiro e o Paraná Clube. Você falando no Cruzeiro, em 2020, você estava no Cruzeiro como diretor de futebol. Sim. Então você acompanhou... Muito ruim. Acompanhou 70, 80, 90, até agora os anos 2020. A diferença de jogadores, a parte do boleiro, mudou em que sentido? Totalmente. Você tem como descrever assim? Tem a mudança da lei. Quando o clube detinha o passe dos jogadores, o clube tinha também tinha o outro lado, que era escravizar o jogador, porque não liberava o cara não podia jogar em algum lugar. Mas, na verdade, o que se precisava fazer era um equilíbrio, e não mudar radicalmente como foi mudado. O que aconteceu com a mudança da lei? Mataram-se os clubes que eram os formadores dos jogadores e se enriqueceu os procuradores. Os empresários. Claro, o procurador vai no pai do menino, só vai atacar o menino que vai dar certo, enquanto o clube tem que sustentar 60 para fazer 1 ou 2. Eu tenho uma visão de que hoje os empresários é quem manda no futebol. Você concorda com isso? Se você pegar, com certeza, se você pegar as notícias aí, tem um empresário baiano aí, que o que ele tem para receber dos clubes, acho que é maior do que a receita até do Flamengo. Ou seja, os jogadores saíram do controle dos clubes e caíram na mão de empresários que só defendem os seus interesses. Só que mataram a galinha do ovos de ouro. Porque o clube, para fazer 1 ou 2 extraordinários, ele investia em 60.
Me diga, Simar, pela Lei Pelé, a Lei Pelé, o que a gente pode falar com a chegada da Lei Pelé? Se ela fosse equilibrada, não teria problema, mas ela foi muito desequilibrada para o outro lado. Ela foi E radical, o clube é que né? passou. E o clube é que pagou a E conta. está vivendo hoje esse Exatamente. drama desde lá, né? Exatamente. Desde Escravizados pela foram Lei Pelé. escravizados. E aí entraram. Bom, a gente está seguindo. E aí E nós aí tivemos o futebol, como um tal de Edemar José escreveu em 2012, deixou de ser esporte, se tornou num grande e lucrativo negócio para FIFA, UEFA, federações, confederações, televisões Hoje e é empresários. entretenimento. O Simar falou agora há pouco aqui, virou um comércio. né? Não é mais Eu esporte. lembro de você no Santos, até fiz uma visita, Foi você lá, lembra? foi lá Tava o me visitar, Zito, lembro, que claro. coisa linda, ele foi mostrar todas. O Santos era. CT. Nossa, o Santos não tinha nada. O Santos é uma coisa que tem que ser escrita aí. Porque, não tinha verdade. vestiário. Eu vivi lá dentro, uma época 69. Não é uma coisa. Mas ali, como é que pode a cidade já não tinha todo esse. Bom, hoje tem bastante gente, tem uns 500 mil pessoas, todas de idade. Mas o Santos, ele para ter dinheiro, ele viajava, jogava com Fiorentina, punha o Pelé no avião, tomava o dinheiro, vinha para jogar. Era lindo e tal. Como pode ser, né? E como ficou o Santos? Por quê? Porque ele tinha time no campo e passou a não ter por esses problemas, e hoje o Santos está fadado a um insucesso e mais um concorrente ao SAF. Mudou E se a entrasse- realidade. E parece-me que a SAF tem dono, porque o Neymar tem 100 milhões para pegar e o pai deve ser o dono Então, do capitão, Santos. esse é um grande exemplo. O clube está sendo comprado por um jogador que foi beneficiado Tá, pela Lei olha Pelé. o Não, exemplo, Zé. o meu questionamento, olhe bem, capitão, o Santos vendeu Diego, Robinho, Neymar, Rodrigo. Esse clube, o que ele arrecadou de dinheiro, Mas se ali você é analisar, os grandes talentos saíram do Santos E ele trabalhou lá. E aonde que foi esse dinheiro? Como é que está o Santos sempre quebrado? Aquele Não é ano assim, né? foi que você estava lá? 2009. Então já não estava bem. Fomos né? vice-campeões paulista. E como é que- Perdemos pro Corinthians. E como é que se explica hoje o alto custo do futebol com a falta de qualidade do futebol? Porque eu sou da época que você tinha craques. Vou dar alguns exemplos. O São Paulo dos anos 80 tinha Pita, tinha Careca, tinha Paulo Roberto Falcão, tinha Oscar, tinha Dario Pereira. vindo do interior, né, Ademar? Tudo jogador vindo do do interior. interior. Os clubes não tinham publicidade nas camisas, não tinha patrocinadores né? diretos, eram os dirigentes e os associados. E aí vem aquele detalhe que você falou, negócio de hoje as piscinas não são mais frequentadas. O Juventus, por exemplo, teve mais de 100 mil associados, a Portuguesa mais de 100 mil associados, não tem mais, exatamente porque hoje você compra um apartamento, no seu prédio tem toda a estrutura, além da piscina, para você fazer os seus segurança. exercícios físicos e tudo mais. Como é que a gente explica essa queda brutal da qualidade do futebol e o alto custo que o futebol tem no dia de hoje? Qual é a sua opinião sobre isso? Silmar, só conclua o Santos, que você ia falar, que Ele você vai viveu falar lá do dentro, Santos. né? O Santos é um exemplo. De novo a lei. Mudou-se. Mudou. O clube não é mais dono do destino do seu elenco. Quem é dono do destino são os próprios atletas que, por consequência, por não serem informados, repassam a um procurador que esse sim vai tirar os grandes lucros. E por que aconteceu tudo isso? Que hoje estão os valores estratosféricos? Porque entrou muito dinheiro. A partir de 2005, a televisão injetou muito dinheiro no futebol. Muito. E esse dinheiro, infelizmente, foi mal investido. Porque não resolveu o problema e, pelo contrário, acumularam-se mais dívidas ainda. Se você olhar a situação dos clubes hoje, com a situação antes de entrada do dinheiro da televisão, você vai ver que ela é pior do que quando não tinha dinheiro. Porque o Paraná era um exemplo disso. Nós 2002 fomos campeões, 2000 fomos campeões da Copa João Avelange, só com os meninos da base. E não é porque a gente não tinha dinheiro mesmo. Eu me lembro que nós jogamos o campeonato inteiro a troco de um empréstimo que nós fizemos do Ilan para o São Paulo, e o São Paulo nos cedeu 3 jogadores. O NEM, que estava encostado há 4 meses lá, sem jogar, o Fabrício, o volante, e o Reinaldo, meia direita. Com esses jogadores e com o dinheiro do empréstimo do Ilan, o Paraná fez a Copa João Avelange.
E foi campeão da Copa João Avelange. Né? Agora, esse estágio que nós estamos vivendo... O geninho de treinador. Geninho de treinador. Não acha que... Ganhando 15 mil por mês. Você não acha que o futebol brasileiro ele entrou num caminho agora que não tem volta e vai ser preciso dinheiro e os clubes hoje, a gente vê 38 rodadas no campeonato nacional, esse ano exprimido com Copa do Mundo, a gente sabe isso. Você não acha que nós vamos ter uma outra série E aí, porque o que é A, hoje é B, vai ser B, B vai ser C, porque não pode hoje, com tanto esse problema de dinheiro aí, com os clubes, termos aí 3, 4 times que disputam o Campeonato Brasileiro. No mínimo, acho que nós vamos ter 10 grandes times, como era o Campeonato Brasileiro, quando eu entrei para jogar Campeonato Brasileiro, nós éramos o quê? 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 do Sul, 2 de Minas e nós, aqui no Paraná. Nós éramos que em 12. E se sustentava bem com grandes jogos. Hoje tem time que fica na 12ª para 20ª para não cair, mas não tem o dinheiro para se recompor. Então acho que tem que dividir. Os melhores vão disputar, esse vai jogar lá se passar, mas não pode ficar 20 times jogando 38 jogos. Capitão, é um cansaço e muito dinheiro. A solução só é uma, mas ela no Brasil nunca vai acontecer. Era a criação de uma liga para definir isso. Mas os dirigentes não falam a mesma língua. Tanto é que nós temos hoje aí uma briga de duas ligas que estão se matando aí, não chegam a conclusão. Perfeito. Antes do Eduardo, você não acha que a entrada de SAF, que para mim é o biombo que precisou, as péssimas administrações, e as equipes vão ter aí os investidores. Tem torcedor que não sabe, que ele não encontra mais presidente de clube, porque o Cimar até é o presidente. Ô Cimar, traz o centroavante. Não tem mais nada disso. Eles tratam como eles têm que trazer, de uma forma fria. Sim. Você vai porque gosta. Não permite a presença da imprensa nos treinamentos. Você vê o caso do Paraná que nós estamos falando. Como o Paraná ia sorguer-se se não tivesse a entrada do biombo? Tudo bem. Agora está em bons. Eu torço para que eles sejam felizes. Não sei quem são, mas eu estou aplaudindo. Paraná, no exemplo desse ano, com a vitória agora 1-0, já deu a demonstração que poderá ser a volta do Paraná. Não tem outro objetivo o Paraná com o SAF, e os homens da SAF têm que entender que o Paraná tem que voltar, investe mais o que pode para trazer o time pelo menos na Série A. Não sei se isso é uma grande aventura, acho que não. Mas para chegar o Paraná no ponto que chegou, é uma coisa triste, né? Vamos agora falar também do desastre, triste, né? Não, eu não quero aqui envolver mas é muito triste, nenhuma. É muito triste. Não quero aqui, mas foi uma sucessão de erros, não quero canalizar para ninguém, para nenhum dirigente, mas foi uma sucessão de erros e deixar uma torcida monstruosa andar na rua sem eira, sem beira e sempre torcedor. Ficar um ano aí, está longe de campo. Não, já faz tempo, 3, 4 anos está já sofrendo isso já. Sem tá futebol, ali. né? Mas, capitão, só para responder o Mion, o Santos, Mion, é o time mais simpático do Brasil. É uma alegria, onde você for com o Santos, você é bem recebido. O Santos é o maior time do mundo. Tudo pela imagem do Pelé. Porque administrativamente, financeiramente... Nunca foi, né? É muito ruim. É muito ruim. A gente fala dos nossos aqui, porque queimaram, lá os valores são muito maiores. Nossa. E a administração muito pior. Queimaram fortunas de Robinho, Ganso, que eu esqueci. Todos. Péssima administração. E outra coisa. Goleiro Cabral, que foi muito bem vendido. O Santos era o maior do mundo, disputava título onde? Maracanã, Morumbi e tal. Onde se fosse, né? Hoje ele joga na Vila, máximo 15 mil, você teve lá, e vai jogar contra o Corinthians, quantos tem lá no Corinthians? 50 mil lá. O Palmeiras, 50 mil. Ele ficou pequeno. Ao natural, o Santos ficou pequeno. E quando ele vem para jogar no Pacaembu, é o que dá o grande público daquela região. Porque o Pacaembu teve sua capacidade reduzida. Também. Não, mas onde jogar o Santos em São Paulo, ele lota o estádio. Mais do que na Vila Belmiro. Uma coisa, muito mais. Mas foi uma tristeza. Você teve nesse período lá e viu a dificuldade, né? Não, e realmente vê como que... E tá ainda, né? Segue, né? Não, muito pior. Tá muito pior. Tá muito pior. Caiu ano passado, esse ano está no risco de cair. O Santos passa uma fase muito complicada. Agora, aliás, me diz uma coisa. A cada você dia... não acha que nem tanto o céu, nem tanto a terra, não vamos falar inferno, a mudança
não é muita gente catedrática contratado pela SAF. Hoje sim. E o pessoal que nunca teve vivência de futebol. Você fala que é o senhor? Totalmente. Não, o CEO e os analistas de desempenho, analistas de mercado. Muito cabide de catedrático. De novo, Mion, Cabide de de novo, emprego. nós fomos pro extremo. Exato. Não pode É ser isso. só porque o Zé Domingos é o diretor, ele indicou o cara, então tem que ter mais. Não tem que ter uma tá mescla. tudo pro lado dos números, sem se importar com o comportamento do jogador, com o que ele faz fora do campo, É só a com ciência. o conhecimento de saber Em nome da como é que ciência. foi a vida dele. Em nome da É ciência. só em nome da ciência. definiu Como é bem. que o clube hoje, imagina você tendo 30 profissionais que não dão chutinho, tem departamento de futebol, que é o que acontece. Não pode dar certo. Não, a gente não se adapta a isso. Não adapta, Nós que né? vivemos Nós- o outro tempo, A a simplicidade. gente não se adapta. Capitão, é importante a gente dizer que hoje o futebol, eu acho que a cada ano que nós vamos passando, vamos encontrar muito mais dificuldades. Então, quando o Simar fala da dificuldade de termos uma liga, porque os interesses falam mais alto. Então, você acha que o Flamengo vai querer sair do patamar que ele está, o Palmeiras, o Corinthians, do patamar que estão, para ir acertar a vida do Curitiba, do Atlético, do Bragantino, do Remo, do Chapecoense? Não vai. Não quer. Eles querem que, sabe, como diria Cada um por si, o Deus Chico por Anísio, todos. querem que se exploda. Você Não sabe, vai Eduardo, resolver. eu vejo Eles os querem, são eles e Você acabou. veja bem, hoje os empresários e os clubes aceitam um contrato de 4 anos. Ele não pensa no jogador jogar naquele ano, ele pensa que ele pode ser uma negociação na frente, mas fica 4 anos. Nosso tempo era um aninho e olha lá, 2 no máximo, 2 Era o campeonato só. Incrível, Aí vem incrível. o custo para os clubes. Não, mas- Exatamente, o custo para os clubes. Pô, que é Se isso? o jogador, ele Vingar? convence, ele Tudo joga bem, Vale os a 4 pena, anos, vale a ótimo, pena. vai vendê-lo muito Mas bem. não tem e isso. quando o jogador pifa, que não consegue desempenhar No primeiro ano. no primeiro ano, Tem jogador que não ele quer. vai ter que pagar. Tá aí um exemplo claro, um jogador de nome, o Gabigol. Há quanto tempo que o Gabigol não joga? E Ele quanto ganha- custa o Faz Gabigol 4 hoje? anos que não 3 joga milhões. Quanto custa hoje o Gabigol 3 mês? milhões. 3 milhões. 3 milhões vale, e 700 dois do Mas Cruzeiro, o culpado é quem paga. É, claro. O claro. culpado é Cruzeiro quem ficou paga. com o mico na mão, paga 2 milhões e o Santos mais 1 milhão. E ele não jogar em parte nenhuma. E o Santos não tem Isso condição é nem de caso, pagar, né? hein? Um caso entre. Nem inúmeros. um milhão o Santos tem E condição. outra coisa que a lei penalizou muitos clubes, né? Como disse, fez um contrato de 4 anos, não serviu no terceiro mês, tem que pagar todos os outros meses até o final do outro o para final do contrato. pra ser livrado, cara. É. Como é que tá a não situação tem- de técnico, que é uma banda, vai pra lá, pra cá, Essas técnico? multas aí- Qual é a uma posição fábrica, de né? técnico? Não, o técnico, Tem o técnico que é técnico milionário. não tem a legislação, mas Não tem tem. técnico que vive só de multa. Não, Só de É. multa. eu vejo o Tite, o Cruzeiro não sabe o que fazer. O Couto pra dispensar Ferreira é o Tite. campeão. A multa É é 4 por- astronômica. Não, A e multa. Mas quem contratou? A época famosa do Pelé no Santos, o pessoal falava de Santos, os companheiros, na época que eu trabalhava na Rádio de São Paulo, o Pelé ganhava do Santos um ordenado de 10 mil dólares por mês. Imagina o Gabigol ganhando 3 milhões e 700 Não mil. era nem 10, era 8 mil dólares. 8 mil e para ele ganhar um pouco mais Tinha era que metade. fazer bônus. Os Os Quando números ele eram viajava outros, a Europa, né? ele ganhava Quando viajava, metade. tinha o Metade era cachê. dele. Não tem comparação Não tem, pela não. época e não tem comparação pela legislação vigente. A época que você Nem tem uma- que falar E uma do- terceira, não tem Simar. comparação com o futebol. Não, também Você não. deve Não ter tem. ouvido não tanta tem mais. história lá. Não dá pra comparar. E a galera lá, os ex-jogadores, o Negreiro me liga toda hora, tá lá ele, Edu, Pepe, Sim, eles eles vivem vivem lá, tudo vivem em lá. volta do Santos até hoje. É uma coisa deles, o Santos pra eles. Agora, capitão, Como- eu tive o prazer de conhecer o seu Zito, me ajudou Não, o muito Zito- lá. o Zito Seu foi Zito espetacular. era uma pessoa Mas espetacular. ele se jogou pra caramba, É, foi e era dono uma do pessoa Santos. espetacular. Não, ele foi dono do Santos. Ele mandava no Pelé, Gilmar, eu lembro dele, carinho Zito dele. foi. E ele descobriu o Neymar, Foi. jogando futebol de salão com 9, 10 anos. Exatamente. Olha, Eu posso aproveitar que o assunto era técnico. Eu tenho aqui uma listagem, Simar, bem interessante. O Sampaoli nunca ganha nada. Concorda comigo? Concordo e está sempre Tá. sendo convidado pelos clubes. Você sabe que ele tem de multas para receber, só de multas, dos últimos 4 anos.
21 milhões de dólares. Isso é uma poupança maravilhosa. O Eduardo disse agora, né? Tá aqui, ó. Poupança maravilhosa. O cara ó. paga, tá? Não é. Agora, o grande erro é que nós não temos técnicos mais no Brasil. A gente está aqui fazendo uma campanha de segurar. O Daír andou meio assim. Capitão, nós temos. É que os técnicos Mas hoje quem são nós temos? ignorados em benefício não dos tem. técnicos estrangeiros. Quais são os técnicos? Então, hoje, como é que pode, vamos dizer, o nosso Atlético aqui ter 11 jogadores de fora? Isso é uma anomalia, isso não existe. Eu acho absurdo. Você falava de um cara... Acho absurdo. Não, isso é um absurdo. O técnico vindo de fora... O Grêmio tem 14. O Grêmio, quer dizer, acabou. O reinado acabou. Então, os técnicos mais experientes, tudo, eles foram deixando de lado, porque falavam que eles não estudavam mais, porque isso daqui é isso, é isso, é isso. Começaram a ter graça de trazer gente de fora, mas só que os que vêm daqui, eles vêm com um trabalho espetacular, com grandes jogadores. Aqui é uma iniciação de trabalho. E não se faz mais técnicos. O Brasil, agora vem cá, você está mais por dentro. A CBF tem um curso lá dentro. Custa eu acreditar que todos aqueles foram fazer o curso, pagando bem. E fiquem parados. E custa caro. Custa caro, né, Eduardo? E parados. E a CBF, eu gostaria um dia de ter até uma conversa, se eu pudesse ter. A CBF, que faz o curso, claro que ela entende que poderia ter lá dentro também gente que já diga que está mais preparado para isso, tal, não sei o quê, emprestar jogadores à CBF para times do Nordeste brasileiro, do Sul, técnicos que se formaram, e a CBF, com a chancela dela, ajudando em uma parte, e oferecendo essa proposta, porque eles foram fazer o curso, Capitão, e muitos deles não jogaram nada. A formação do curso não tem essa finalidade. Não, eu a sei. formação do curso é ganhar dinheiro. Como é que chega um técnico? Tem outro detalhe, capitão, tem outro detalhe. A partir do instante em que os técnicos foram contratados, estão vindo do exterior já há alguns anos, o futebol do Brasil deixou de ser protagonista, virou coadjuvante. Também. O que nós estamos ganhando? Nada em competições internacionais. E dificilmente vamos ganhar a Copa do Mundo. Os melhores jogadores do nosso futebol são estrangeiros. Apesar de pagarmos um técnico €1 milhão por mês e que já teve o contrato renovado até 2030. Só tem um técnico hoje no Brasil que ele corresponde na qualidade profissional dele, conversa com a diretoria, aceita as prerrogativas da diretoria, vende os garotos por uma enormidade de dinheiro e está sempre disputando o título, como é o Palmeiras. Abel Ferreira. Ontem eu vi o show de bola. Capitão. Deram 20 vezes a chance de mudar o time. Ele muda o goleiro, o back. Eu vou ter que vender o Estevam, vou vender 300 milhões. Porque também tem um detalhe, capitão. Mas é a estrutura. O Minelli faleceu, o Brandão faleceu, o Coy faleceu. Eu ouvi do... Estou falando de hoje. Quem é hoje? Eu ouvi do... Não tem, né, Zé? Não tem. Eu ouvi do Majola Júnior, em 2017, uma coisa muito interessante. Ele trabalhou em Portugal e disse: os treinadores portugueses estão muito mais unidos do que os treinadores brasileiros. Claro. E os treinadores brasileiros têm um defeito. Eles nunca conseguiram, por exemplo, se fazer uma associação. Por quê? Porque caiu o Capitão Hidalgo. O Zé tem o telefone. Ô, Simar, esse daqui, o Zé foi diretor também. Quantos técnicos ligavam para ele? Caiu o cara. Não tem isso, não tem. Como as mudanças no futebol são marcantes. Quem era o grande treinador do futebol português, anos e anos? Foi Abel? Não. Otto Glória. Este era o grande nome. Portugal respeitava Otto Glória. Portugal levou quem para a sua seleção? Felipão. Como treinador? Felipão. Luiz Felipe Scolari, Felipão. Então os portugueses respeitavam os treinadores brasileiros. Porque nós ganhávamos. Hoje os portugueses estão mandando o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro ganhava. O dono de tudo aí é português. E assim vai. Você viu o Abel? Levou 4 anos para atingir, para se formar técnico para dirigir. Lá sim. 4 anos. Aí que eu disse, eles plantaram
e agora estão colhendo fruto. E o brasileiro ficou para trás. Exatamente. Para trás. O brasileiro é que mandava hoje. O Renato, inclusive, não quis estudar nada, contrata né? treinador. Aliás, Eu não vou estudar. A Europa tem vários... Portugal é na Europa, mas eu digo os grandes campeonatos, Liga Espanhola, a inglesa, né, a italiana, tá cheia de treinador português. E olha, o Neymar tá fora enquanto... de novo. O filho Robson, do Valmir Robson. O Robson foi para lá. Jordânia. Agora, Hidalgo, tem um mas detalhe é o que aqui sobra, qual é o... interessante para ser abordado. O Mano Menezes, quando o Brasil, através da CBF, contratou o Ancelotti para o comando técnico, ele, o Mano foi Menezes, o Oswaldo Oliveira e o Leão. Fizeram um discurso tremendo. E como é que agora o Mano Menezes está trabalhando lá fora do país? Está no Peru, né? No Peru. Então, ele não poderia também. Ele falou uma grande verdade. São profissionais de futebol. Não tem. O Brandão Coitado chegou uma Peru, época, né? que ele mandava tanto no futebol que ele ajudava os amigos dele, técnicos, porque eram ex-jogadores. Veja só, na Europa, Europa, você vê técnico de futebol lá, são todos ex-jogadores. 90% são ex-jogadores. Aqui se entra um jogador, aí já derruba o cara. Mas aqui mudou, a profissão de ex-jogador passou a ser comentarista. Perfeito, bem lembrado. É verdade. Hoje eles estão na rádio e TV. Mas tem e ganhando bastante dinheiro. Ganhando dinheiro. Agora, tem uma coisa, tem que entender também. E sem estresse, né? E perder emprego. E se te aparecer um boquinho de treinador, ele sai da rádio, da TV e vai a dirigir. Amanhã Você ele vê volta. o caso só pra gente seguir, o Pedrinho. Ele estava muito bem. Para mim foi o grande personagem da imprensa, de jogador que chegou na imprensa. O Pedrinho. Com certeza. Ele tinha um sonho de ser presidente do Vasco e chegou. Pô, a situação que ele está vivendo. Mas aí ele pegou uma bucha que... Mas então não entre. Não, capitão, ele tentou... Ele coloca... é o meu time um pouquinho do coração. no caso, o Pedrinho, ele dispôs de todos os bens dele para o Vasco. Mas é aí. Para poder garantir. Então, quis. É simples, capitão. É só olhar o ranking dos clubes endividados no futebol do Brasil. Não tem os absurdos. Corinthians com quase 3 bilhões. O abordou há pouco aqui ainda, não é? Olha, teve um grande dirigente que foi do Flamengo, Bandeira. Esse cara falou assim: olha. Não tem título, não tem isso, mas eu tenho vergonha do dinheiro que nós devemos aí na praça. Porque aqui que eu quero ter título, se eu devo. O Flamengo não pode ficar devendo. Ele arrumou o clube, não ganhou um título. Entra uma diretoria. Não, veja bem, entra uma diretoria que não teve a capacidade, a hombridade, sim, de levá-lo naquela disputa do título que o Flamengo ganhou do Sul-Americano lá e deixou ele aí sem convidar. Esse é o futebol que não vai dar certo. As federações alinhadas à CBF. Por quê? A gente vê aqui qual é o apoio que a Federação Paranaense vai dizer que não tem nada a ver com a vida do Paraná, não sei o quê. Não, mostra a cara, pô. Fala que está fazendo isso. Nós vamos aplaudir. Eu quero aplaudir o presidente da federação. Eu quero aplaudir. Não só a suburbana, que a suburbana a gente valoriza, a gente entende a suburbana, e a suburbana seria mais forte ainda, desde que se colocasse também em conotação as equipes. Fala aqui do futebol, porque lá em São Paulo, o presidente, aliás, todos os presidentes da federação, você lembra bem, até hoje, ajudam os clubes de São Paulo. O interior de São Paulo tem apoio da Federação Por isso que o Paulista. Campeonato regional é o paulista, né? Não, é o maior. E o campeão tem prêmio financeiro. Joguei 10 anos no Campeonato Estadual de São Paulo. O catarinense joguei, tem, que prêmio financeiro. Joguei 4 no interior. É impressionante a força. Não me surpreende o Mirassol e Novo Horizontino. Não me surpreende. Não me surpreende, porque o interior é que emprestava os jogadores grandes para times grandes. Todos os jogadores do interior eram jogadores contratados. Parece que agora até o Mirassol já está vendendo algum jogador para São Paulo. Eu vi ontem o Danielzinho. O Danielzinho. Você falou, capitão, que a questão dos técnicos brasileiros, eu vou discordar um pouquinho. Você veja, por exemplo, o Mozart dirigindo o Mirassol levou o time para a Série A do Campeonato Brasileiro.
O Anderson Moreira, um técnico totalmente. Passou pelo Avaí, passou por vários clubes. Aqui, né? Levou o Novo Passou. Horizontino agora à decisão do Campeonato Paulista de Futebol. E nós temos alguns técnicos realmente que nós não temos qualidade dos jogadores. Falta qualidade de jogador de futebol. Isso é uma verdade. Mas não existe constância nesses treinadores. Né? Mas ele também perdeu muito, Ederson. Aqui foi um fiasco. Não teve mas bem. Levou o Novo Horizontino à final. Tá levando. Assim como o Mozart levou o Ceará à final do campeonato. Mas, Edmar, uma coisa bem clara. Os estaduais hoje não podem ser parâmetros, porque eles não são mais campeonatos, eles são torneios. Esses tiros curtos aí são péssimos. Você perde 2 partidas, você não recupera mais. São 7 ou 8 jogos, né? Você como presidente... Em competições nacionais, sim, a gente tem que... Nos que tem 38 rodadas, aí muda de figura. A responsabilidade, a qualidade de presidente como você era... Você olhava o campeonato estadual para ganhar, claro, não para participar. Sempre. Era uma cobrança constante. O campeonato nacional para nós era o prêmio ao time que era campeão e jogava para o Estado. Hoje é diferente. Aliás, capitão, o futebol brasileiro, hoje, o prêmio é Libertadores. Sim. Tem muito clube aí que não está nem aí para ser campeão brasileiro. Ele quer disputar capitão, o estadual, a gente, no nosso tempo, a gente começava antes de começar, porque a gente brigava pela fórmula de disputa. Claro. Exatamente. A federação estava sempre assim. O arbitral era renhido. É verdade. Não, mudou, né? Então... Mudou totalmente. E a gente entende o seguinte, que os clubes estaduais precisam ser respeitados. No Rio Grande do Sul tem um estadual bom, Santa Catarina, o Eduardo frisou há pouco, São tem Paulo prêmio é maior, São em Paulo dinheiro, maior. Santa Catarina é um belo campeonato. O campeonato que está desgastado mesmo. O Santa Catarina porque não tem estímulo. Não tem estímulo nenhum. Zé, Santa Catarina está fazendo uma coisa que está indo contra o que o resto faz. Eles estão diminuindo o número de clubes na divisão especial. Essa notícia cai 3. Lá, 12 para 10. Total, Figueirense e Joinville caíram. Figueirense. E quem vai estar decidindo o título? Ganhou a primeira de 3. O Barra ganhou de 3 da Chapecoense. Aí eu conheci a estrutura do Barra o ano passado. Meu sobrinho trabalha lá. Excelente, né? É um negócio espetacular. Exatamente. Um negócio eu queria lembrar quem estava no... o meu sobrinho é o executivo de futebol lá e realmente a estrutura que eles montaram é espetacular. E a maioria dos clubes não está... O treinador também é conhecido nosso aqui. O Eduardo. E hoje o que a gente pode analisar, pode ver... que a maioria dos clubes não está tão preocupada com as competições em si, mas sim com a venda de jogadores. Esse já é o da SAF, né? Que já tem um interesse comercial. É o comercial que o Ocimar abordou. Mas por que é isso, né? Mas antes a preocupação era conquistar campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, competições das quais os clubes participavam. Hoje isso é colocado de lado, é o segundo plano. Não Edemar, é o primeiro. quem é hoje o Barra? O Barra? Quem é? O Barra é um clube de um grupo de... Pronto, não precisa mais continuar. Alemães. Um grupo. É um grupo. Visa o quê? Visa dar entretenimento para a população ou visa dinheiro? Formar jogadores para vender. Claro, mas é isso que acontece. A torcida praticamente está formando um grupo de torcedores, como outras equipes, como o Camboriú também. E agora vou enxugar tudo isso e vamos falar no Paraná. Que espetáculo, que festa. Porque o ardoroso torcedor, e aí então eu escuto o cara, não precisa ganhar título, não sei o quê. Pô, ganhar título é tudo, gente. Tudo. Então essa torcida só existe por causa dos títulos. É isso que eu quero saber de agora para frente, porque já contamos tudo. Eu fiquei muito feliz e observaram um amigo nosso, esse amigo nosso, meu amigo, o Tico Curva. Ele fez festa. Com quem que ele estava? Estava com o prefeito, estava com o prefeito. Ao lado do prefeito, fazendo festa. Com a camisa do Paraná. Camisa do Paraná, ele. E ao lado do Roberto Issa. Lá estava o Issa também. Né? Vários, e tem... todos paranistas. Tem muita gente boa aí na praça que continua. A torcida, o que você acha agora? É fantástica. Agora o Cimar matou a charada aqui.
Por quê? O Paraná foi 5 vezes seguidos campeão. Isto fez com que os jovens se tornassem paranistas. A geração dos anos 90 é paranista. A geração dos anos 90 é paranista. O Curitiba, que era o grande campeão, era 3-1 na época, hoje ele já não é tanto, mas a juventude ouve falar. Eu quero saber, na tua visão e por conhecer o clube, eu não sei desse pessoal que está entrando, acho que pelo menos nós encontramos alguém que acredite nisso. Eu penso que já é um início para a gente pensar em coisas melhores, né? Eu acho que sim, porque o modelo, na teoria, é o correto. É o correto. Então, está se fazendo uso da série da Kennedy. A conta era grande? Acho que hoje é muito. 154 milhões. Que é até onde Mas não eu sei. Não baixou? Não, vai baixar. Vai baixar na hora que começar a negociar com os credores. Deve ter aumentado porque o time ficou parado todo setembro. Mas mesmo assim, ainda vou te dizer que é uma das menores do Brasil. Sim. Ainda assim é uma das menores do Brasil. Mas esse pessoal fez a coisa certa. Ele vai, na verdade, tirar o usufruto da Kennedy exatamente para poder dar suporte aqui. Porque hoje só tem uma condição. Tem que subir para a primeira divisão. Esse ano não esse é o principal objetivo, não tem outro. Essa é a nossa cobrança. No futebol, né? A partir de estar na primeira divisão, aí já é um segundo passo. Não dando esse passo, nada vai ser resolvido. Bem aquilo também que o Hidalgo há pouco falou, na possibilidade de criação de uma nova série a nível nacional, e daí o Paraná estando na primeira divisão, o Paraná tem como pleitear entrar nessa divisão por sua torcida, por seu histórico. Pelo ranking, aí o Paraná, pelo ranking. Tem Copa do Brasil, né? Já na primeira divisão já tem Copa do Brasil. De se reconstruir. O Paraná no ranking da CBF está bem colocado. Ainda está. O Paraná pode, se ocorrer a criação de uma nova série, o Paraná certamente será convidado. Bom, a primeira rodada nós tivemos Paraná 1, Prudentópolis 0. Vamos lá, e as outras, nosso Eduardo? Então vamos lá, nós tivemos o jogo em Campo Mourão, Nacional e Toledo 1-1. O Nacional, muita gente lembra, era de Rolândia. Nacional de Rolândia. E agora, desde o ano passado, está mandando seus jogos. Tem a sua sede em Camburão. Certo. O Nacional ele é tocado pelo Henrique. Pelo Henrique. É o Henrique, o jogador. O Patriotas, jogando aqui em Campo Largo, venceu por 3-2 o Batel de Guarapuava. O Paranavaí, do cantor lá, o Gustavo Lima, perdeu para o Araucária. Eu assisti o jogo. 2-1 para o Araucária. Araucária é bom time, hein? Cuidado com o Araucária. E o Rio Branco, que me parece ser o segundo nome, assim, e é bom que o Rio Branco também suba. Nós gostamos junto com o Paraná. Venceu por 3-0 o Laranja Mecânica, que é o próximo aniversário do Paraná. Pifou a mecânica. De onde é esse Laranja? Arapongas. É empresários também. Me dá um tempo agora, só para seguir esse raciocínio aí, tem os lances lá do sábado. A galera aqui disse que tinha pouca gente lá, pra gente estar na parte final, do 0-0. Quem é que foi melhor, quem é que não foi? Olha, foi muito equilibrado. Foi equilibrado? Muito fraco, viu, Hidalgo? Aliás, capitão, você falou um negócio de 9 mil torcedores. Existe um detalhe que eu já abordei aqui. O problema do estádio Germano Krieger é que não tem uma capacidade maior. Não. O Germano Krieger precisa ser aumentado em sua capacidade. Só se chegar na Série A. Eu acho que no máximo 10 mil pessoas. 10 mil. Capacidade do estádio. Na Série A não dá para jogar. Na Série A não vai poder jogar. Agora, fazer uma justiça aqui, né? Nesse campeonatinho curto, o melhor time que se apresentou foi o Londrina. Londrina pode ser campeão invicto. Tanto é invicto. Tomou 3 gols no campeonato inteiro. O Operário, desde a chegada do novo treinador, o Luizinho Lopes, deu uma disparada, né? Mas foi legal, o presidente do Operário, antes do jogo, agradeceu o Alex. Quer dizer, o Alex tem uma participação importante, porque foi ele que formou esse elenco. Então, achei uma atitude bonita. Ele não foi feliz nos resultados, mas foi ele que montou o elenco. Mas esse Luizinho... É muito bom técnico. Luizinho Lopes. Fez a diferença. É muito bom técnico. Fez a diferença. Quem mais teria? A arbitragem... E não é de hoje, né? Vamos deixar. Não, capitão, tem algumas mudanças que estão previstas aí para a regra. Fiquem atentos, hein, para não dizer que foi pênalti ou não. Não são alterações nas regras. Não, quer saber? Vai ficar ágil.
O futebol não é Quero- isso? Tomara. Sabe por quê? Tomara. Olha, Tomara. não, mas vai ter gente de fora. As ideias são boas, As né? ideias são boas. O pessoal tem que entender, né, Eduardo, que o que nós falamos aqui é a regra, é a realidade. Não é aquilo Não, que que é- nós O que eu quero, achamos. o que eu acho. Ou eu acho. O achismo não tem aqui. O arremesso Eu acho lateral, errado. o arremesso lateral, o jogador que for executar, ele vai ter 5 segundos para fazer. Pô, só pegar a bola e jogar. Ele vai ter, a partir do momento que, claro, se ele começar a demorar para ir pegar a bola, o árbitro vira vai ter pra que cá, agir. vira pra Reverte. Mas a cá, partir vira do pra momento cá. que ele pegar essa bola, ele tem 5 segundos. Eduardo, se não executar, Você acha reverte. que isso vai pegar? Vai ser difícil. A história do goleiro ter 6 segundos para repor a Não. bola. Pois é, mudaram difícil, para 8 segundos Pois é. o tempo para 8 repor. dá. O juiz contando Então ali. tá, essa é uma, reversão do arremesso lateral se Coitado demorar do mais que juiz. 5. Ótimo, isso é ótimo. Tiro de meta, também que eu acho que essa é a maior ganho de tempo Que o cara dos fica pro times quando lateral estão ali, ganhando, joga ali. é tiro de meta. A partir do momento que você Põe a bola. a bola saiu, no você gramado. está com a bola dentro de campo, o árbitro dá o sinal, ele põe lá, ele tem 5 segundos para repor. Se não fizer, é escanteio. Então, eu acho que aí vai agilizar como agiliza, Muito bom. como está agilizando. Basta os árbitros cobrarem. Exatamente. Se os árbitros E não que- tiverem, e quem- que Mas já vão estão começando, os 8 segundos já estão E o cara virando 10. já não estão contando. O tão jogador virando 10 sai já. e fica 1 minuto fora ou 2, uma coisa assim A também. substituição. Ah, A substituição, o jogador que for substituído, a partir do momento que você levanta a placa, sai o Hidalgo, entra o Cimar. Você está ciente, você tem 10 segundos para sair. Não vai querer abaixar a tirar a meia, caneleira. tirar a caneleira. Aí o outro que vai afrouxar entrar o fica calção. 2 minutos para entrar em campo. Aí ele vai Aí- pagar um pedaço ali Vai no. pagar o E tem uma pedaço. também do entrar. que o Fica que é fora do atendido no campo campo, ali. o que é Pelo atendido menos. no campo tem que ficar fora também. Essa substituição. E é o atendimento médico. Isso. O jogador que for atendido dentro de Bateu campo. aqui, ai, cai, né? Que todo mundo, né, que é esperando. Aí Inferno. Para o ele jogo. vai ficar no mínimo 1 minuto Fora. de campo Essa é para boa. retornar. Muito Essa é boa. Olha, Eu acho que isso evita dos jogadores nesse. Qualquer coisinha estão É bom. caindo. Cai. são cai, boas cai. Tem alguma medidas. punição para fazer a rodinha ali no juiz e ficar reclamando? Aí é a capacidade do juiz. São bons. Mas quando 10 não querem. São bons. Eduardo, uma dúvida que eu tenho. Toda vez que vai bater um escanteio, que vai bater um pênalti, o juiz vai lá, o juiz ele tem essa orientação de dizer pro goleiro que o goleiro não pode sair da risca, que o cara não pode invadir a área. Meu Deus, isso são coisas básicas. normais, né? Mas- E a cada momento o cara E se comete- perde um monte de tempo É, com isso. Exatamente. Eles chamam que isso é arbitragem preventiva. Para evitar de você estar marcando pênalti. Vocês lembram do Evandro? Sim. E quantos pênaltis Marcava. marcou e quase que foi eliminado do Não futebol. pode dar Para ele mas dizer, é outra história. eu avisei, né? O jogador avisei. do futebol Rogério precisa conhecer Romano. as regras do futebol, né? Pô, tem que senão- conhecer. Outra Não, coisa, em escanteios e tiro de meta, o VAR vai atuar. Sem precisar o árbitro ir ver se foi ou não foi. São medidas- Só apenas na comunicação. Vai dizer que Olha, foi ou que não bateu foi. por último no Cimar Isso e é bom, saiu, boa, então isso é é bom. contra ele. Eu acho que vai agilizar o futebol. Boas medidas, Isso é bom. boas medidas. Bom, E aí tem a aplicação de cartão amarelo, segundo cartão amarelo, que antes o VAR não entrava no lance, não se pronunciava. agora vai entrar. E tem uma coisa que é importante, muita gente pode ter daqui para frente. Aquele pênalti que o cara vai bater com campo escorregadio e dá 2 toques na bola. Né? Nós já vimos Sim, vários acontece. aí nos últimos tempos. Tá? Esse pênalti antigamente se perdia. A partir Vai voltar. da mudança da era, ele volta a Ótimo. bater. É justo, é justo. Tá? Então, olha, está se procurando, né? Procurando Tá pra melhorar. se melhorar, fizer né? gol. Se E fizer até gol. Demorou para tomarem algumas atitudes no futebol. Mais Todos alguma? os esportes mudaram as regras do futebol que É. demorou muito. Simar, né? mais alguma coisa? Não, só agradecer Aliás, esse você papo gostoso aqui que nós já tivemos. assinado por todos. Você tem que permanecer mais vezes, vir mais vezes. Quantas vezes Porque precisar. não é um só prazer. a tua figura como dirigente, que foi até. Nós não fomos. Você é um dirigente. Você foi viveu dirigente todo- também, Ah, claro que foi. De jogador eu era dirigente também. Mas, meu, Ele foi você- dirigente. Foi do Curitiba. Eu fui lá visitar o capitão na mesa Foi dele. dirigente, sim. Ô,
Acho que Pergunta você... pro Caetano, que era assessor Hein, dele. Zé? Eduardo? Convidamos? Pode fazer, nós temos uma mesa aqui, já não é nem mais para convidados. Está convidado. Está convidado. Que bom, que bom. Você Veio sim, viesse veio mais, sempre que for possível. Porque tem o seguinte... Está aposentado também, Ah, cara? Porque é importante, nós estamos aqui elucidando alguns detalhes para que quem acompanhou saiba que não é nada que se pensa, a direção foi brilhante, as coisas foram daqui para frente, daqui a pouco tempo aí as preocupações aconteceram. Mas tomara que agora vamos assim então viver essa vida junto com o Paraná, Curitiba e a equipe do Atlético. Final do campeonato vai ser Em Londrina. em Londrina. Domingo. Tem alguma... domingo. Quem ganha? Eu Londrina, continuo Vamos por Londrina. Por ser o invicto. Atlético volta a jogar só na semana que vem. Não, no estão Campeonato treinando, Brasileiro. hein? Não, só o o melhor time do campeonato Não brasileiro. pode o treinador do Atlético, não pode o treinador do Curitiba dizer que não teve tempo para Espera treinar, aí. não é? Não, é isso que eu ia falar. O Atlético jogaria na quarta-feira, não vai jogar, porque já está marcado o jogo do Botafogo Então ele na vai ficar terça. 14 dias Ele vai treinando. só para o Ô, final Odair, de semana. Odair, quando começam os jogos finais Odair, de semana. não vai pegar. Agora não Curitiba tem mais joga. estadual, né? Não tem Quer mais apostar? estadual, hein? Eles reclamam que não tem tempo para treino, certo? Agora eles vão dizer que os jogadores ficaram sem ritmo de jogo por causa de 11 dias de E o treinamento. Seabra, Pode apostar. o Seabra, dá um jeito para equilibrar. Um time ano passado É, só arruma seu meio defendia de e não campo. fazia. Aliás, o Curitiba Agora faz joga gol e como? toma Não gol. tem jogadores, Equilibra como é que equilibra vai o meio arrumar? campo. Ah, é o tempo de voltar o jogo. Ah, Falando Você nisso, bate. a janela Pedro termina, hein? O Pedro Murisco Amanhã, vai três. ser submetido a uma cirurgia 3 do meses ombro. fora. Vai ficar Vai ter fora que ter outro até Pedro depois Murisco. da Copa do Mundo e o Curitiba está procurando E quem me outro perdoa, goleiro. Eu acho que Pedro não precisa de outro O goleiro. Pedro Rangel não é goleiro para a Série Eu A. acho que é. Eu também, eu acho que discordo do Mion. Eu confio mais no Gabriel Ele Leite. falou isso. Eu acho que o Pedro Rangel pode corresponder, sim. Muito obrigado, hein, Romauro, a galera que está Vamos ver. dando esse prestigiamento a nós. Está aqui contado uma pequena história, mas a evolução. Vamos ver agora, este ano nós temos mais um aqui na prateleira, que é o Paraná. Está aqui, muito obrigado. O Cimar está convidado a participar. Quando nós tivermos alguma reunião aqui, debate, por favor, venha aí. só porque chamar. Você viveu tudo isso. Você viveu quando tinha que O cachê ganhar. é bom, viu? O cachê é Eu bom. sei, é por isso que eu quero retornar, né, Diva? Muito obrigado a vocês e a todos e até a próxima. Até Um outra. abraço. Esporte Clube chegou a